Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai ser uma reação ao professor Geografia, no vídeo em que ele fala a respeito de por que o Irã, supostamente, fica mais forte a cada ataque do Zewa. Porque não é segredo para ninguém que está acompanhando a guerra que o Irã está vencendo. Então vamos explorar um pouco as razões pelas quais isso está acontecendo. Mas antes eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Tudo isso ajuda com a relevância do vídeo junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. 6 meses de guerra. A maior potência militar da história do planeta está atacando um país sancionado há 4 décadas. E qual é o resultado? Qual é o resultado? Qual é o resultado? O Estreito de Hormuz continua fechado. O petróleo está a quase $90 e ontem Teherã olhou para o mundo inteiro e avisou: quem aderir à guerra econômica dos Estados Unidos vira inimigo do Irã. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Irã não está de joelhos. O Irã está cada vez mais forte a cada dia que passa. E no final desse vídeo você vai entender por que essa guerra do outro lado do planeta está dentro da sua casa. Meu nome é professor Geografia e nesse vídeo você vai entender por que 6 meses de bombas e sanções fortaleceram o Irã em vez de destruí-lo. O que significa Trump? Eu tenho uma teoria segundo a qual eu acho que o Irã também ficou mais forte por uma questão de identificação nacional. Não tem nada que galvanize mais o espírito de um povo do que uma guerra, quando você tem um claro inimigo externo. E agora os Estados Unidos assumiram esse papel, então o povo iraniano ficou mais unido em volta do seu próprio Estado. E qualquer problema que pudesse ter entre o povo e o governo acaba sendo deixado de lado quando eles precisam se unir para enfrentar uma ameaça externa. Então, acho que boa parte do motivo para a tese desse vídeo tem a ver com esse espírito de união do povo iraniano que foi galvanizado pela guerra. Chamar de Hormuz de território estadunidense. E, principalmente, o que essa guerra cobra de você, brasileiro, todo dia, na bomba da gasolina e na gôndola do supermercado. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva, ative o sininho. Análise sem filtro é que a gente faz aqui, cara, todos os dias com criticidade. Vamos recapitular, cara, de forma bem rápida, direta e objetiva. Porque a mídia tem memória curta, a gente sabe disso. 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque combinado contra o Irã. Começa a guerra. A resposta de Teherã veio onde Washington esperava. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. Tá, mas o que é Hormuz? Todo mundo já sabe, aquela artéria do petróleo mundial. Antes da guerra, 25% de todo o petróleo do planeta passava por ali. Entre 225 e 140 navios. Depois do fechamento, cara, teve semana de agosto ou com meia dúzia de embarcações cruzando o estreito. Resultado, o barril do petróleo bateu 88, depois $91 e aquela loucura. Em junho, Washington e Teherã assinaram um memorando de entendimento para encerrar o conflito. Guarda essa palavra. Memorando. Ele está de volta. Já. Dia 19 de agosto, Trump anuncia o que ele mesmo chamou de dia D econômico. A guerra econômica, nas palavras dele, mais esmagadora que já foi aplicado contra qualquer país. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, cara, o que ele disse? As novas... E na verdade, o Trump está fazendo isso justamente porque ele não consegue vencer o Irã no campo militar. Então ele está tentando estrangular a economia do Irã para que eles não tenham mais a capacidade de sustentar o seu setor militar, para que eles não possam mais exercer guerra contra os Estados Unidos e o Trump possa cantar vitória.
mas sinceramente eu acho que isso não vai adiantar, porque os Estados Unidos já fecharam os portos do Irã. Eles já bloquearam os portos do Irã, na verdade. E isso não diminuiu a capacidade do país de exercer guerra. Então, eu acredito que esse tentativa de estrangulamento econômico do Trump não vai dar certo e ele vai restar frustrado mais uma vez. As sanções seriam capazes de derrubar o governo iraniano. E ontem veio a resposta do chefe do Conselho Supremo da Segurança Nacional do Irã. Ele declarou que qualquer país que participar das restrições econômicas contra o Irã será considerado inimigo. E se os vizinhos aderirem ao cerco estadunidense, nem sai uma gota de petróleo de Hormuz. Mas aqui a história fica, cara, interessante. Vamos lá. Por quê? O que está por trás desse braço de ferro não é o que a imprensa está contando. A tese, cara, do vídeo é essa. Sabe que o vídeo toda hora tem uma tese, ela é bem simples e incomoda muita gente. Isso eu sei. Que a galera não concorda e vai lá, faz parte do show. Cada rodada de pressão dos Estados Unidos deixa o Irã mais forte. Não mais fraco, mais forte. E eu vou te dar 3 provas. Fato, número e data, tá? Para ficar claro. Prova número 1, a militar. Os Estados Unidos têm o maior orçamento militar do mundo. A 5ª Frota estava estacionada lá no Bahrein, a poucos quilômetros dali. E mesmo assim, 6 meses depois, toda a superioridade não conseguiu reabrir um estreito de 39 quilômetros de largura. Mais do que isso, hoje Teherã, quem exige autorização para os navios passarem. E anunciou que pretende cobrar taxa de serviços pela travessia. O país quebrado de joelhos cobrando pedágio na artéria do petróleo mundial. Foi por isso que Trump, num comício lá na Carolina do Sul, disse que considera Hormuz como território americano. Palavras dele. Pensa comigo. Quando você precisa declarar soberania sobre o que não controla, você está admitindo que não controla. Mas tem mais. Prova número 2. A diplomacia. Isso é uma observação importante. Apesar dos Estados Unidos terem bloqueado os portos do Irã, eles não conseguiram deter a capacidade do Irã de exportar algum petróleo ainda. Ainda que tenha reduzido, eles ainda conseguem sustentar as exportações e isso acaba ajudando a sustentar o seu esforço de guerra. Então, dá até para dizer que, além de eu achar que esse tentativa de estrangulamento econômico não vai dar certo, o bloqueio dos portos do Irã também, de certo modo, não deu. Então, eu diria que os Estados Unidos estão com mais problemas do que o próprio presidente deles gosta de admitir. Cara. Ó, lembra do memorando lá em junho, né? Quem assina memorando de entendimento com um inimigo derrotado? Ninguém. Você não negocia com quem já venceu, você negocia com quem você não conseguiu vencer. E olha o conteúdo. O Irã exige, cara, indenização pelos danos da guerra. Exige o fim das sanções. Ó, e eles foram, cara, explícitos. Dessa vez, o Washington cumpre primeiro. Hormuz só reabre depois. Isso se chama posição de força. E quando o Irã atacou 2 navios da petroleira estatal de Abu Dhabi, os Houthis, aliados a Teherã, atingiram o navio da Arábia Saudita. A mensagem para as monarquias do Golfo foi cristalina e clara. Quem se alinhar ao cerco estadunidense paga o preço. Isso não é desespero, é dissuasão. E é aqui que a coisa fica realmente grave, cara. Prova número 3, a questão econômica. Dissuasão porque, de repente, se outros países aderirem a essa tentativa de estrangulamento, aí a coisa pode ficar um pouco mais complicado, porque o Irã fica no potencial de perder até mesmo potenciais clientes. Mas, por outro lado,
o país também está bem ancorado, porque ele conta com a colaboração principalmente de Rússia e China. E a gente sabe que a China é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo. Então, eu diria que, mesmo que mais países adiram a esse esforço dos Estados Unidos, eu diria que a China ainda tem uma boa capacidade de ajudar a sustentar a economia iraniana, mesmo nesse caso. O chanceler iraniano respondeu ao dia D que Trump falou aí com uma ironia, cara, que resume 40 anos. 14 anos atrás anunciaram sanções as mais paralisantes da história. O que aconteceu? Fracassaram. Hoje anunciaram a operação mais esmagadora de todos os tempos, fadada ao fracasso. Por quê, Jean? Por quê? Porque o Irã passou décadas aprendendo a viver sob sanção. Rotas alternativas, frota fantasma, venda fora do sistema estadunidense financeiro. Sanção funciona contra quem depende do sistema que sanciona. Contra quem construiu vida fora dele, cara. É propaganda. E repara, o Washington não está sancionando só o Irã. Está ameaçando qualquer país do mundo que negociar com o Irã. E quando você ameaça o planeta inteiro para isolar um país, quem está isolado, na verdade, é você. Agora junta as três peças. Mas também a gente tem que lembrar que isso tem muito a ver com a índole do Trump, que ele é um cara megalomaníaco. Então, faz todo sentido que ele tenha criado uma ameaça geral, uma ameaça para o mundo inteiro, para impedir que outros países negociem com o Irã. E eu acho que isso vai dar certo? Eu não acho que isso vai dar certo. Porque nem mesmo os Estados Unidos têm a capacidade de se isolar economicamente do mundo inteiro para poder ameaçar um país. Então, o mais provável é que essa tentativa não logre sucesso. Militar. 6 meses e Hormuz fechado. Diplomática. Memorando assinado e Irã ditando as condições. Econômica. 40 anos de sanção e o petróleo continua saindo. Os Estados Unidos escalaram da bomba para a sanção. E ninguém troca a bomba que funcionou. Troca a bomba que fracassou. Resumindo, atacaram o Irã em fevereiro e o Irã fechou a torneira do petróleo mundial. Negociaram em julho porque não conseguiram vencer. E agora apelaram para uma guerra econômica porque a guerra militar fracassou. A cada rodada, Teherã sai maior do que entrou. E agora a pergunta que interessa, o que isso tem a ver com você? Com você aí na sua casa, sentadão. Tudo, cara. Petróleo perto de $90, encarece o frete, que traz comida na sua casa, obriga o governo a dar piruletas para conseguir manter o preço razoável na bomba para não te prejudicar. Você sabe. Isso é verdade. Quando os preços internacionais do petróleo sobem, os governos, especialmente aqueles mais preocupados com a parte final da cadeia de consumo, que é o consumidor mesmo final, eles tendem a fazer coisas como liberar reservas de petróleo estratégicas para tentar controlar os preços dentro do próprio país. E até faz sentido, porque isso prejudica todo mundo, e especialmente as pessoas com menos capacidade de pagar. Então, é possível, por exemplo, que o governo do Brasil faça uma coisa semelhante. Ele libere reservas estratégicas de petróleo no mercado para poder tentar regular o preço. E se isso está certo ou não, isso depende mais da visão de cada um. Mas é fato que esse é o tipo de estratégia que tende a acontecer num momento de incerteza no preço internacional. Né, que o Brasil ainda é dependente de exportação, principalmente de diesel. Cara, é isso. Quem reza a bandeira dos Estados Unidos paga o preço. Temos que sempre o quê? Se posicionar sobre a nossa soberania digital, soberania econômica, soberania industrial, soberania militar, tudo. Cara, uma decisão tomada em Washington ou Teherã mexe com o orçamento
da sua família em qualquer lugar do Brasil, em São Paulo, no interior de São Paulo, onde for. Geopolítica não é assunto de gabinete, é o preço do seu tanque. E aqui vai uma denúncia, cara, no final desse vídeo. O Congresso Nacional decide sobre política energética, sobre soberania, sobre Tá bom, agora ele vai começar a falar a respeito da sua candidatura para deputado federal. Isso já não interessa mais tanto a gente, então acho que eu vou encerrar por aqui. Mas antes eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo que foi dito nesse vídeo. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!